Hello, students! Dando continuidade à nossa Unit 4, unidade 4, agora nós vamos para a parte de grammar. Nós vamos falar de gramática. O tempo verbal da nossa aula de hoje é o past continuous tense. Antes da gente falar sobre ele, eu vou fazer uma breve explicação da diferença entre simple past, passado simples, e past continuous, passado contínuo. O simple past é o tempo verbal passado, onde a ação acabou lá no passado e aconteceu também no passado. O past continuous, a ação é contínua lá no passado também, certo? Essa é a diferença. No past continuous, nós temos as três formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Na affirmative form, nós temos a seguinte estrutura: subject, sujeito, auxiliar verb, was ou were, o was para singular e o were para plural, mais o main verb, que é o verbo principal acrescido de ing no final do verbo, mais o complemento da frase, que é tudo que vem depois do main verb, do verbo principal. Exemplo: She was reading a book. Ela estava lendo um livro. Negative form, que é a forma negativa. O que vai mudar? Nós vamos acrescentar o not aos auxiliar verbs. Estrutura. Nós temos o subject, auxiliar verb, mais o not, que fica was mais not, wasn't. Were mais not, weren't. Main verb, verbo principal, com ing no final do verbo, mais o complemento, que é tudo que vem depois do verbo principal. Exemplo: She wasn't reading a book. Ela não estava lendo um livro. Interrogative form, como o próprio nome já diz, eu vou fazer uma pergunta. E qual é a formação dela, a estrutura dela? Eu vou trocar de lugar o auxiliar verb e o subject, certo? Formação: auxiliar verb, was ou were, mais o subject, que é o sujeito da frase, mais o main verb, que é o verbo principal, mais o complemento, que é tudo que vem depois do verbo principal, com um pontinho de interrogação lá no final, para dizer que eu estou falando ou fazendo uma pergunta. Exemplo: Was she reading a book? Interroga. Ela estava lendo um livro? Se eu for usar as short answers, que são aquelas respostas curtas e objetivas, se fosse na forma afirmativa, yes, she was. Sim, ela estava. Se fosse negando, no, she wasn't. Não, ela não estava. As duas respostas que eu dei foi de forma curta, chamada de short answer. Se fosse uma resposta completa, vamos lá. Was she reading a book? Ela estava lendo um livro? Yes, she was reading a book. Sim, ela estava lendo um livro. Was she reading a book? Ela estava lendo um livro? No, she wasn't reading a book. Ela não estava lendo um livro. Observem, short answer, a resposta é curta, mas eu respondo toda a pergunta. E full answer ou long answer, a resposta é completa. Eu vou pegar tudo que está na minha pergunta e vou colocar na minha resposta. O que eu preciso acrescentar no início? Yes, se for de forma afirmativa, ou no, se for de forma negativa, ok? Lá na página ainda 36, nós temos um exercise, um practice. E é isso que nós vamos fazer agora. Let's go to the practice. Bye, bye!